que 21 anos de regime, deputado? Mas é 21 anos porque o regime levou 21 anos. Deputado. Foi de 1964 para cá. Mas eu acho um absurdo, porque antes as leis eram votadas pelo parlamento. Estão aqui 3 deputados. Antes as leis eram votadas pelo parlamento. Mas eu vou te contar, eu não posso concordar que deputados preparados, como Berrebar e o deputado, que eles repitam essa barbaridade. 20 anos de autoritarismo. Em 82, nós tivemos eleições para governador de estado. Onde estava o autoritarismo? Em 1980... Estava decadente, mas ainda existia. Deputado, nós tivemos uma eleição para presidente da República indireta, em que o candidato, que aparentemente oficial, foi massacrado pela imprensa, e o outro candidato, que nunca fez nada por esta nação, a não ser política, foi endeusado. Aonde está o autoritarismo? Porque se eu sou um governo autoritário, eu não deixo fazer aquilo com o meu candidato. Mas nós estamos nos Onde desviando está do esse autoritarismo? E eu pergunto, será que no meu tempo de torneiro mecânico lá em Caratinga... Nós estamos nos desviando do tema, o tema não é esse. Será que as coisas eram diferentes? Não eram, deputado. O pobre era pobre e o rico era rico. O tema não é Juscelino esse. foi a mesma coisa, Getúlio foi a mesma coisa, eu não entendo esse negócio. A pergunta que o Ferreira Neto fez foi a seguinte: por que não se remove o entulho utilitário? Porque nós sabemos que com 2/3 tudo é possível, até mudar completamente a Constituição. A Constituição, quer dizer, o Congresso Nacional tem o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário pertence a uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora, mediante 2/3 de votos, o Congresso pode mudar a Constituição, pode alterar tudo, praticamente tudo. A eleição para prefeito. Nós tivemos mudanças. Sim, mas não Falta muito. Falta muito. Eu acho que nós temos ainda a questão da Lei de Segurança Nacional que precisa ser revista. Eu não estou me referindo nem a lei de imprensa, a lei de greve. Eu não estou me referindo nem à legislação ordinária. Estou me referindo apenas à Constituição. Tudo, né? A legislação ordinária, a Lei de Segurança Nacional, Lei de Greve, Lei de Imprensa, isso aí pode ser aprovado por maioria simples. Não precisa de 2/3. Eu estou me referindo ao que existe de autoritário na Constituição. E essa Constituição que nós temos aí foi produto do regime autoritário. Foi uma Constituição feita por 3 ministros militares absolutamente incompetentes, e eu digo incompetentes nos dois sentidos. De civis. Nos dois sentidos da palavra. Que aí estão hoje na nova república. Perfeito. Eles eram tão incompetentes. Estão aí na nova república, deputado. Eles eram tão incompetentes que se não se valessem de alguns civis subservientes, nem saberiam fazer a Constituição. Deputado, não seja grosseiro com os homens que estão no poder. Alguns civis subservientes fizeram a Constituição que são os mesmos que estão mandando no país hoje, deputado, os mesmos. Esta Constituição de 1969, ela já foi emendada 25 vezes pelo Congresso, num lapso de tempo de 16 anos. Nós tivemos 25 emendas à Constituição. Até que foi muito. Eu diria que foi muito. Se nós compararmos, por exemplo, com a Constituição americana, que fez 200 anos no ano passado, o ano passado completou o seu segundo centenário, a Constituição americana também teve apenas 25 emendas. A Constituição americana é a primeira Constituição moderna do mundo. Uma diferençazinha de país, né? É a primeira Constituição moderna. Claro que não dá para fazer uma comparação entre um país e outro. O Brasil viveu, ao longo do seu período republicano, uma democracia intermitente. Os nossos períodos democráticos foram muito pequenos, comparado com os períodos de forte autoritarismo ou de ditadura pura e simples. Viu, Flávio, eu só vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que o Ferreira aqui, por exemplo, que é um homem de imprensa e que conviveu muito com esses períodos, sabe tanto melhor do que nós a diferença dos períodos. Ele sabe perfeitamente o que ele sofreu. E a opinião pública nos também. Momentos, opinião pública com maior razão ainda, mas ele também sabe aqui, nos momentos em que ele tentou fazer programas de debate aberto, livres, o que ele sofreu. E hoje nós estamos aí falando realmente o que queremos, sem nenhum tipo de pressão política. Em 82 também estávamos falando abertamente. O que a gente está querendo... Senão não teríamos PT. Se não houvesse espaço, não teria PT, não teria Lula, não teria Meneghetti. É porque houve espaço. E quem deu espaço não foi o PMDB, foi o PDS, foi o Figueiredo. Foi ele que abriu tudo. Ou será que eu estou Não, mentindo? eu estou totalmente contra essa posição. Não. Eu acho que não foi eles que garantiram coisa nenhuma. Ou eles concediam, ou eles concediam, eles caíram imediatamente. Caiu o quê? Pior do que caíram. Pior do que estão hoje a redução do PDF. Agora, eu acho que o que nós estamos... O que eu estou preocupada também, eu acho que os deputados também estão, é como é que a gente, nessa próxima Constituinte, Ferreira, como é que a população vai saber qual é a proposta de cada partido? Né? Quais são as questões em debate? Se vai ser novamente o resultado daquela comissão
que está lá em Brasília, comandada por aqueles que sempre comandaram as constituições desde 1823, né? Ou se cada partido vai apresentar à nação brasileira um rascunho, uma proposta, para que se conheça e que eles também possam contribuir. A senhora coloca um ponto interessante e que realmente preocupa o seguinte. Agora há pouco eu entrevistava o Dr. Horácio Quercia. Bem, nós sabemos perfeitamente que qualquer cidadão brasileiro, do mais humilde até o mais importante, ele pode opinar sobre tudo, pode falar sobre tudo, pode dizer, eu vou lutar para que nós deixemos de pagar a dívida externa. Mas, na verdade, o que nós vamos votar é num governador que vai governar o Estado. E aqui, quando ele falava, eu voltei a 1982, quando eu fazia aqueles debates grandes, que, em razão da lei eleitoral existente, tinha que se apresentar no mesmo programa os 5 candidatos, os 5 partidos. Para que cada um não entrasse em um momento, e o último, certamente pelo adiantar da hora, seria o mais prejudicado, eu colocava os 5 ao mesmo tempo. E um belo dia eu descobri o seguinte, os legisladores, com raras e honrosas exceções essas que eu acredito estarem os senhores, não sabem exatamente qual é a sua área de atuação. Então, de repente, eu descobri uma vereadora falando em legislar no campo federal, no Rio de Janeiro. Eu sei. Encontrei um deputado falando em legislar no município. E assim por diante. Então, eu acho que nós tivemos uma grande caminhada democrática. A campanha pelas diretas foi um verdadeiro Mobral da política, interessou o país inteiro. Hoje estamos muito mais preocupados, talvez, até com a política do que com a própria seleção brasileira. Talvez até pela performance da seleção. Por falta de performance. Também. Esse time é Ferreira. Agora, eu queria saber o seguinte... é pior que o time da política. Porque eu acho o seguinte, eu acho que chegou um momento de uma transparência absoluta. Eu agora dizia aqui no telefone que não sou candidato a coisa nenhuma, embora mais pessoas me convidem. Mas peraí, porque o meu negócio é esse. O dia que eu tiver filiado esse ou aquele partido, eu perco essa isenção. Então, por isso que eu faço. Será que não está na hora da gente centrar a coisa e dizer, bom, eu, governador, vou governar, preocupado com isso, e, evidentemente, os meus representantes, ou do meu estado na Câmara, vão legislar assim, assim, assim. Claro. Porque senão acontece o seguinte, temos a impressão que o governador é o Superman, que ele tanto vai resolver o problema da encrenca de esquina, como vai resolver a dívida externa. Mas isso aí é função de quem? É função do partido político. Pois é, isso aí é função de partido político. O discurso que ela está pedindo... O partido é que tem que ter um programa, e esse programa vai servir tanto para o vereador do mais humilde município, como para o presidente da República. Pois é, mas é que está o tal negócio. O que ela está levantando aí é fundamental. É cumprir o Porque programa. a gente nota que as pessoas, na verdade, fazem um discurso muito igual. Com todo respeito ao doutor Horácio Quercia, ele falou o que o Antônio Miro falou, o que o Maluf falou, o que o Suplicy falou. Todo mundo quer Você quer saber uma coisa? Agora, eu quero ver onde é que se diferencia o candidato. Eu acho que o eleitor que quer votar, que está preocupado com o seu voto, ele quer saber onde é que estão as diferenças. Sim. Porque os programas de partido são muito semelhantes. A não ser o caso do PCB, que é realmente um outro tipo de programa, que inclui a ideologia, etc. Os demais partidos são quase todos iguais. Mas eu gostaria de falar rapidamente, Eu só acho que quando a gente está brigando para ter uma... É um momento ainda, apenas, Irma, é um momento de afirmação dos partidos. Acho que estão os partidos começando a se afirmar. E na Constituinte eles vão ter que definir com clareza o que pensam sobre propriedade privada, reforma agrária, distribuição de lucros, distribuição de renda. Vão ter que dizer claramente o que pensam sobre todos os assuntos. E nesse sentido, por isso que a gente queria insistir, que eu acho que o povo tem que cobrar. Qual é a proposta de Constituição de cada partido? Por exemplo, nós já publicamos o nosso rascunho de proposta de Constituição. Sabe? Esse livro aqui, Muda Brasil, que é a proposta que a gente está oferecendo à população brasileira, que discuta uma proposta que emende, que tire, que acrescente, que foi a pedido do Partido dos Trabalhadores, que o Fábio Comparato, por exemplo, fez. Isso aqui não é uma proposta acabada, mas já é uma ideia de onde discutir. Só que tem um erro, né? Isso não devia ter um autor, né? Eu acho que alguém escreveu a pedido do partido e que agora devia ter um relator, mas o autor devia ser o partido. Tudo bem, eu acho que ele até explica na sua introdução isso daí, né, Goldman? Eu acho que o que é importante é ter algum instrumento para o debate, para a complementação e oferecer proposta. Nós temos um pronto e as mulheres estão fazendo o seguinte, nós vamos fazer uma proposta e pedir que o deputado assine se ele concorda ou não com aquilo e vai ser registrado em cartório e vai ser dado uma multa para ele se ele não cumprir. Escobar, né, que faz aqui um barulho medonho em defesa das mulheres,
Depois vai para Natal e grava publicidade em favor do candidato homem contra as duas mulheres. Não, tudo bem, é Bom, outra questão. Quero pedir licença aqui para um rápido intervalo e já voltamos para continuar nosso papo. E a gente vai falar sobre a Constituinte, né?